algumas pessoas Deus chama para uma função, não é especial no sentido hierárquico da palavra, é mais profundo, é justamente para ser servo. E vamos sair um pouquinho do mundo da religião para fazer um paralelo normal. Sempre houve muitas pessoas inteligentes, físicos, brilhantes, astrônomos, brilhantes, matemáticos geniais, mas somente Albert Einstein conseguiu perceber a teoria da relatividade. Somente, e mesmo depois que Einstein desenvolveu a teoria da relatividade, havia uma meia dúzia de físicos no mundo que conseguiam entender o processo. Poxa, mas havia tantos outros, por que só Einstein? Alguns até perguntam, imagina se Einstein, por ser judeu, houvesse sido morto num campo de concentração nazista, se ele não tivesse escapado antes. Nós até hoje talvez não teríamos esse conhecimento. E foi Einstein que alertou o mundo sobre a bomba atômica, que se a bomba atômica caísse nas mãos de Hitler, a Segunda Guerra Mundial teria tido outro desfecho. Imagina se Hitler tivesse a bomba atômica a tempo. Quem impediu isso foi Einstein. Então, veja bem, parece que algumas pessoas têm um chamado para uma coisa específica. E assim foi Abraão. Isso não significa que Deus não falasse com outros, mas com Abraão foi de um jeito para falar assim, Abraão, é isso aqui. Einstein, você vai descobrir isso aqui. E Deus vai mexendo assim nas peças. E matematicamente falando, isso é uma situação de minoria, essa situação tão sui generis de Abraão. Na época que Abraão viveu, será que o mundo tinha aproximadamente, calcula-se uns 20 a 30 milhões de habitantes no mundo. Era 1 sobre 30 milhões. Hoje o mundo tem 7 bilhões. Há alguns que Deus chama. Posso dar um exemplo claro para você hoje. Há muitas pessoas, há muitos relatos de países muçulmanos. Eu estava contando isso para o Tiago, eu estava falando com o Tiago sobre a janela 1040. Para quem não conhece, eu vou explicar. Você pega os quadrantes do mundo em termos geográficos e vê o que está dentro da janela 1040 do mundo. Ali estão os países mais hostis ao cristianismo, países muitos deles de maioria muçulmana ou países ateus, como é o caso da China, ou países muçulmanos como o Afeganistão, onde é proibido ser cristão. E nesses países nós estamos encontrando líderes que estão sonhando com o mesmo padrão de sonho. Um homem chamado Issa, que em árabe significa Jesus, que aparece de branco, manda que eles leiam a Bíblia e defendam Jesus, entre outros. Tem vários que estão despertando entre líderes. Está acontecendo agora, eles estão sendo chamados. Agora, por que nem todos os muçulmanos lá recebem isso aí? É aquela questão de Deus. Ele chama uns para uma coisa, outros para outras, e para uns ele dá uma missão especial. Repetindo, que missão especial não significa ser o chefe dos demais, mas aquele que serve aos demais. Esse foi o caso de Abraão, e isso ainda se repete hoje. E é tão raro hoje como foi raro naquela época também. Que interessante. Rodrigo, para você, antes até a gente entrar aqui então no nosso episódio, que vai ser dividido em 7 partes hoje, por que é importante para você a gente falar sobre Abraão? O cristianismo diz que Abraão é o pai da fé. E toda referência de fé que nós temos abaixo de Jesus, nós cristãos, ela é baseada em Abraão. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, Abraão é o pai biológico das 3 religiões monoteístas do mundo. Porque todos os muçulmanos são ou por etnia, por DNA, ou por fé, descendentes de Abraão, que eles chamam de Ibrahim. Todos os judeus são por DNA e fé descendentes de Abraão. E todos os cristãos são descendentes ou por DNA, porque há muitos cristãos que são descendentes de judeus, eu tenho judeu nos meus ancestrais, ou pela fé descendentes espirituais de Abraão. E Deus falou com Abraão assim, em ti serão benditos todos os povos do mundo. Se eu somar hoje a quantidade de muçulmanos, cristãos e judeus do mundo, eu posso dizer que 70% do planeta Terra tem alguma relação direta ou indireta com Abraão.